Ok, maybe. Questão 69, do Livro dos Espíritos. Parte primeira, das causas primárias. Capítulo 4, do princípio vital, a vida e a morte. 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Agora, a máquina divina. O coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos dois planos da vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente com imediata presteza, principalmente quando se trata a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo. O centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, as quais são transformadas em sentimentos, que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. A vida é engenhosa, na engenhosidade do amor de Deus, que nos cerca, e nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai, que está nos céus. Certamente que o coração não é o único órgão vital, pois ele faz parte de um conjunto para que a vida humana se expresse, servindo ao espírito para que este cresça diante do Senhor. No entanto, pode-se dizer, em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para todo o corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor que parte desse fulcro de luz. A ciência oficial na Terra tem muito a aprender sobre esse assunto, e os terapeutas do mundo deveriam procurar se instruir na filosofia do amor, como coadjuvante divino, para a cura de todos os enfermos. Mesmo os animais irracionais, como tudo o que existe, respondem ao carinho com trocas indescritíveis no regime dessa virtude incomparável. O coração do feto começa a bater no ritmo do universo. Com apenas quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital que acorda o micro-homem para uma vida na dimensão física. É a luz que se acende nas entranhas da mãe, pelo amor de Deus, usando os recursos do chakra em movimento. Devemos, de vez em quando, conversar com o nosso coração, da maneira que Jesus ensinou quando instruía seus discípulos para orarem sem parecer escândalo diante dos outros. Ele sente o que falamos, mas antes eduquemos a voz e aprendamos a conversar com amor. Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces ao coração, como a todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, que nos atendem no momento ou depois. Jesus foi e é o educador por excelência, de quem herdamos as maiores lições
para que possamos viver em paz com nós mesmos, respeitando aos outros, nossos irmãos, respeitando aos outros, nossos irmãos em caminho. A ciência chegou ao ponto de trocar órgãos. Louvamos com carinho esse esforço do homem. Todavia, o futuro nos irá ensinar que devemos trocar o modo de vida antinatural que o homem civilizado engendrou na ilusão de longevidade. A sabedoria somente nos traz felicidade quando acompanhada da educação. O corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E o Evangelho nos ensina a retornar, a retomar as coisas naturais, distribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, filhas do amor, como caminhos para a felicidade e para a saúde do corpo e da alma. Ninguém foi feito para viver doente. Nada foi feito para viver desajustado. Tudo está pronto para que aproveitamos, para que aprendamos a nossa felicidade agora. Depende de nós, porque Deus e Cristo já fizeram a maior parte em nosso favor. A escola e o mestre anotam conosco, onde quer que andemos. Andam conosco, onde quer que andemos. A luz está acesa desde o princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha em nosso peito, que é o coração. Lindo, que lindo, não? Muito bonito, né, Maeve? Muito bonito, muito mesmo. Agora a Sandra faz o comentário. Você quer começar o comentário? Pode começar, Maeve, depois eu faço. Bom, o que ele nos explica é que o coração é uma máquina divina, mas não é o único órgão essencial. Ele pertence aos órgãos, ao grupo de órgãos essenciais à manutenção da vida. E o que eu achei muito lindo que é essa questão do amor se situar no coração, né? E a gente sempre fala mesmo, ai, que dor no coração, quando sente uma dor ou uma grande alegria, meu coração está alegre, né? Você me faz feliz quando a gente encontra pessoas que a gente ama. E toda essa energia acumulada no cardíaco, tanto as energias boas como as ruins, elas são enviadas para os outros órgãos, para os outros centros de força, os outros chakras, né? E assim nós conseguimos chegar a uma vida mais intensa e mais extensa. Não adianta queremos buscar apenas a longevidade, é necessário que pratiquemos o amor. Jesus, o nosso mestre querido, veio nos ensinar o que é o amor incondicional, o amor sem condições, o amor irrestrito. Jesus veio nos ensinar e nós ainda estamos pagando o mico, né? Porque ainda não atingimos o grau de evolução necessário para que encaremos todas as coisas, tanto as boas como as ruins, com amor, né? Quando tudo está bem, a gente está feliz. Mas quando as coisas não estão bem, a gente não consegue amar irrestritamente, né? A gente
Quando as pessoas nos tratam bem, a gente retribui com amor. Mas quando somos ofendidos, nos sentimos realmente ofendidos. Não conseguimos retribuir ainda com amor. É lindo isso, é muito lindo. Sobre o coração do feto, né? No ritmo, o coração do feto bate no ritmo do universo. Quer dizer, não existe nada estanque. Tudo interligado, né? Todas as coisas, todas as forças, até as plantas, os animais, todos dependem do amor. E vamos assim pedindo a Deus e a Jesus que nos mantenha nessa luta pela conquista do verdadeiro amor, para que a gente possa evoluir de uma forma mais rápida mesmo e alcançarmos a verdadeira felicidade, porque ele diz: ninguém foi feito para viver doente, assim como ninguém foi feito para viver infeliz. O que Deus quer é a nossa felicidade. E só depende de nós mesmos, da nossa conduta, dos nossos sentimentos, da maneira como encaramos a vida e da maneira como distribuímos o amor. Sandra. Muito bonito mesmo. Gostei. Eu vou comentar alguma coisa que me chamou mais atenção, porque a Meire já fez um apanhado muito especial. Aqui no início, o que me chama a atenção, o que eu compreendi quando ele fala que é a sede do amor, de onde partem fios invisíveis desse fulcro de luz que ligam todos os órgãos para fazer a harmonia do conjunto, né, do organismo. Aqui me veio, conforme estava lendo essa parte, me veio a imagem própria do nosso sistema solar, né? O que eu senti foi uma comparação assim, que o nosso coração é como se fosse o Sol. O Sol para o sistema solar é o nosso coração para nós, para o nosso organismo. Ele concentra toda a energia e distribui, né? Sendo um polo que mantém os demais órgãos interligados e funcionando numa harmonia. E é ele que a gente sente isso e percebe isso, a importância desse órgão, né? Feito para ser o centro, tanto de radiação quanto através quer dizer, no sistema solar seria através de uma força gravitacional que mantém os planetas ligados ao Sol. E no nosso corpo seria deve ter uma força, né, que cria esse nome, mas o próprio sistema circulatório que interliga todos os órgãos através desse material de luz que é o nosso sangue, né? Que alimenta, que dá vida, e que faz, a Meire falou uma coisa importante, o pulsar. Esse pulsar que é uma coisa muito interessante, a gente não pensa, mas a vida em si tem um pulsar, né? O planeta tem um pulsar, o universo tem um pulsar, o nosso organismo também tem um pulsar. E esse pulsar, ele tem uma sincronia de uns com os outros. Tanto é que a gente sente a serenidade, por exemplo, a gente sente um pulsar calmo lá dentro, quando a gente consegue estar sereno. E quando a gente não está sereno, a gente sente aquele ritmo que aumenta a um ponto de desajuste, de desequilíbrio, né? Então, esse pulsar do coração é uma coisa tão importante que vai dando o ritmo dos nossos sentimentos, que ao mesmo tempo que dá o ritmo da vida, dá o ritmo dos nossos sentimentos.
porque ele é a sede dos nossos sentimentos. Essa parte eu achei assim, muito bonita, muito mesmo. Queria chamar a atenção também a respeito, aqui ele fala a respeito dos terapeutas, e como terapeutas eu acredito que ele está falando de uma maneira ampla, desde os terapeutas os psicólogos, mas também os médicos, todo aquele que cuida. O terapeuta como um nome para abranger todo aquele que cuida do outro, né? Cuida da saúde, cuida do outro. E ele fala a importância que seria os terapeutas todos começarem a aprender essa filosofia do amor para conseguir, de fato, as curas que aconteceriam, se souber trabalhar com isso, elas acontecem tanto no ser humano quanto nos seres irracionais. Né? A terapia do amor, ela é tão abrangente, tão profunda, que ela, na verdade, atua em toda a criação. Que mais? Que eu achei assim... Aí ele fala a respeito da oração, sem parecer escândalo. O que é uma oração sem parecer escândalo? Eu achei bonito. É uma forma bonita de dizer, orar é para dentro. Vem de dentro e é para dentro. Não é para aparecer, né? Não precisa baixar, levantar, faz assim, faz assado, faz cozido. Nada disso é orar. Orar sem escândalo, orar com sentimento, com verdade, né? A verdade nossa interior. Eu acredito que oração não existem duas iguais, porque ela vai daquilo que você está sentindo naquele momento, a verdade tua, naquele instante em que você se liga com algo maior. E ele fala que isso é uma terapia. Primeiro ele diz que cada ato nosso no dia a dia é uma oração. Deixando muito claro que orar não é só falar. A gente pode sim falar, mas a gente ora agindo. E que quando a gente ora falando, para a gente educar a nossa voz, para que a nossa voz tenha amor. Quando a nossa voz tem amor, ela atua sobre tudo, e em tudo ela pode fazer revoluções, vamos dizer, né? Achei muito bonito isso. Para a gente viver em paz. Muito bacana. Ele entra na ciência, quando ele fala a respeito da ciência, tentar trocar os órgãos dos seres vivos. Esse está com defeito, pega um outro órgão. É bacana, é uma tentativa muito interessante de trabalhar em cima das consequências, obviamente, né? Porque não está trabalhando a causa. Qual seria a causa? Né? A causa, para trabalhar a causa, precisaria ir um pouco mais para trás, descobrir o porquê que um órgão determinado adoeceu. Existe um motivo. E para ele ter adoecido, a gente pode tratar preventivamente a causa, para não precisar depois trocar o órgão de um para o outro, passar pelos problemas das rejeições. É tão complicado, né? Todas as pessoas que passam por essa experiência têm uma sobrevida, mas não é uma sobrevida com a mesma qualidade, porque existe sempre uma incompatibilidade com aquele órgão novo e uma luta constante para vamos dizer, harmonizar o organismo com aquele órgão recebido. Verdade. E ele fala uma outra coisa, que o Evangelho está chamando a gente para a gente voltar a nossa vida às coisas naturais. Eu acredito que aqui ele está dizendo a respeito de hábitos, ele está dizendo o uso de medicamentos. E também de confiar nas forças naturais, que às vezes a gente confia muito pouco. A gente quer suprir o que falta
com tudo que a ciência criou de novidades. Mas a gente, por que isso? Por que a gente tenta suprir, por exemplo, um exemplo bobo, mas vitaminas, né? Quem de nós não toma vitamina? Não, é bom. E a gente vai lá e toma vitamina D, toma vitamina C, porque a gente confia mais na pílula do que no sol, a gente confia mais na pílula do que nas frutas. A gente tem uma tendência a achar que a ciência é maior do que Deus. E esquece de voltar para Deus, que Ele deu tudo que a gente precisa em abundância e ao nosso alcance, ao alcance da mão. E a gente busca um caminho antinatural, que muito provavelmente não vai ser pleno como aquele que a gente viveria se buscasse um caminho mais natural. E aqui ele fala que é o caminho para a felicidade. Esse caminho mais natural, através do Evangelho, no cultivo das virtudes, a gente encontra mais felicidade e a saúde para o corpo e para a alma. A lição de hoje, gente, ela é belíssima, belíssima. Como a Maeve citou também, ninguém e nada é feito para viver doente ou viver desajustado. Se a gente está doente ou desajustado, algo em nós precisa ser alterado para que a gente encontre a harmonia, encontre a plenitude da vida, que está disponível para todo mundo, né? Ele fala, essa luz está acesa desde o princípio. Abramos nossos olhos. É tão bonito isso, né? De certa forma, essa palavra hoje é muito usada. É um empoderamento. Ela é muito usada para falar das mulheres, né? A gente precisa empoderar as mulheres, para elas terem a força perante a sociedade, né? Quando, na verdade, esse empoderamento precisa ser do ser humano. O ser humano, homem, mulher, tanto faz o gênero que uma pessoa tem, ou até a condição social que ela tem. Se ela tiver dentro de si esse empoderamento de viver em plenitude, de confiança com Deus, usufruindo de todas as benesses que Deus dá o tempo inteiro para todos nós, muda, eu acredito que muda completamente a qualidade da nossa vida e, consequentemente, a qualidade, o rendimento daquilo que a gente produz na vida. Porque a gente perde um tempo infinito lutando com as doenças, tentando resgatar a saúde, tentando achar energia para produzir coisa boa, porque a gente está desconectado das forças que partem de dentro de nós, mas que encontram ressonância no universo, na disponibilidade que Deus nos deu. Ó, gente, assim, o que eu consigo comentar hoje é isso, tá? Mas eu vou pedir que a dona Carmen traga para nós a sua visão Sandra, sempre lúcida e amorosa. Você e a Maeve, querida, já falaram tudo. O que eu achei bonito aqui foi dizer que Deus e Cristo já fizeram tudo por nós. Agora, depende tão somente de nós, né? Avançarmos, carregarmos os nossos problemas sem tantos dramas, não é verdade? A gente tem que aprender a viver em paz, apesar das dificuldades, apesar da época que vivemos, apesar dos sofrimentos que passamos e que vemos muitos passarem, não é verdade? Então, eu acho que agora é o momento de nós seguirmos o Evangelho de Jesus, que ali dentro tem tudo, está tudo ali a palavra me fugiu, está tudo ali escrito, e se nós estudarmos, aprendermos, praticarmos, nós aprenderemos
a sermos mais felizes, a confiarmos mais em Deus, nos nossos anjos de guarda que nos assistem e a viver mais plenamente, mais felizes, mais em paz. Não é, Jorge? Dona Carmen, obrigado. É muito boa mesmo essa leitura de hoje para reflexão. E a gente tem várias dúvidas aí sobre a dimensão dessa máquina divina. Eu achei interessante logo no começo aí essa chamada que faz, que é uma ligação com os dois planos de vida, o material e o espiritual. E aí, refletindo um pouquinho sobre isso, e muitas vezes, quando estamos assim, meio ao desamparo, meio descrente, né, que precisamos reverter esse quadro, nós procuramos nos harmonizarmos internamente, né, que é exatamente essa comunicação, essa solução que está ao alcance de nossas mãos, que está no coração. E com essa harmonização interna, né, nós conseguimos um apoio do plano espiritual. Nós conseguimos esse link pela força do pensamento. Mas esse link só se estabelece se essa harmonização interna ocorrer. Que se internamente nós estivermos desarmonizados, essa comunicação ela se dificulta. Não que não ocorra, mas ela tem uma certa dificuldade, como se tivesse uma certa barreira, né, para a abertura dessa via, porque o principal ponto para essa comunicação é o amor. E se esse ambiente interno nosso, que é o coração, estiver desarmonizado e cheio de iras e de ódio, né, então há um certo distanciamento nessa possibilidade nossa de comunicação. Então, por isso, sempre chama atenção para nós de fazer essa harmonia interior. E esse contato para nos equilibrarmos internamente. E esse equilíbrio é em busca do amor. Né? A gente consegue essa conexão, né, que, como chama a atenção na mensagem, essa sensibilidade que existe, e nem a ciência humana ainda conseguiu atingir, está muito distante disso. Então, existe uma grande magia, assim dizemos, poderíamos dizer, dessa máquina divina, né, que tem uma comunicação com todos os órgãos do corpo e que seria a força motriz da nossa existência, né, aqui e da nossa ligação com o plano maior. E o principal ponto também é estarmos sempre procurando nos harmonizarmos intensamente para entender essa dinâmica toda, né? E assim irmos nos esforçando, né, no aprendizado de tudo isso, toda essa engenharia, e de nos aproximarmos bem mais dessa questão, como a Sandra ressaltou, da natureza, né? E quando a Sandra estava falando aí da natureza, eu lembrei de uma senhora que fez uma entrevista uma vez, e a matéria era sobre as plantas, né? E essas matérias que envolviam sobre as plantas e as flores, principalmente, não estava sendo feito porque o ambiente era muito agradável, muito transmitia uma serenidade, uma calma, né? E uma das perguntas feitas pelo repórter, como que ela fazia para conseguir aquele ambiente? Ela falava: eu converso todos os dias de manhã com minhas plantas com muito amor. Ou seja, você conversando com muito amor com as suas plantas, elas te retribuem um ambiente muito agradável, muito tranquilo e te dá tranquilidade. E isso aí também acontece muito com aqueles que conversam com os nossos animais, aqueles bichinhos de estimação. Eles retribuem imediatamente com aquele gesto. Isso aí é uma troca constante de amor. E às vezes tem a ideia de amor só entre nós, né, humanos, né? Mas na verdade é algo muito maior, né, nessa dimensão toda. E para resumir, né, seria irradiar amor por todos os cantos, por todos os ambientes, né? E assim, com certeza, a nossa vida se torna muito melhor, né?
que é o propósito dos ensinamentos que nós temos passados a cada dia e temos tentado compreender melhor, principalmente para podermos pôr em prática, né? E agora eu passo então para o Rogério. Sim, Jorge. Obrigado, viu? Vocês já explicaram muito bem, Jorge. Aí tem um detalhezinho que eu achei muito, assim, a gente não sabia 100% dessas coisas, né? Como funciona tudo certinho. Até a Sandra também comentou, a Maeve, você citou, essa ligação que existe do coração com os outros órgãos, espiritualmente falando lá por dentro, essa luz que liga, esse fio luminoso que liga os órgãos. E falando, vocês falando, eu pensando da parte assim mais material. O coração irradia amor para todo o corpo, para os órgãos. E como é um conjunto, vamos usar de exemplo, se os nossos rins ficam doentes, eu estava até comentando com a Maeve, lembrei desse detalhe. E aí ele não faz, não filtra o sangue corretamente, da maneira que tinha que ser, ele passa a interferir também no trabalho do coração e dos outros órgãos por conta dessa